Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos estar fazendo uma análise rápida sobre a canção Diário de um Detento, né? Mas antes, eu gostaria de apresentar o nosso grupo, que é formado pelo Enoque, pela Evelyn, pelo Fernando e pelo Júnior. Nós vamos estar fazendo uma rápida descrição sobre a canção O Diário de um Detento, né? Que foi composta dentro do cenário do Carandiru, e nós conhecemos a história do Carandiru, um fato que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, onde 341 policiais acabaram adentrando no presídio do Carandiru para conter uma rebelião, precisamente no pavilhão 9. E diante dessa intervenção, cerca de 111 detentos acabaram sendo massacrados. E isso acabou repercutindo porque às 16 horas e 20 minutos do dia 2 de outubro de 92, o coronel Biratã deu a ordem para que os policiais pudessem adentrar diante do pavilhão para conter, né, repito, para conter a rebelião, e acabaram realizando, na verdade, uma verdadeira chacina. Desse cenário surgiu a canção, né, Diário de um Detento, que é interpretado pelo Mano Brown, com a composição do Joseni, que na verdade chama-se Josemir, né? Foi uma pequena confusão ali do Mano Brown quando conheceu o Joseni, que ele passou a chamar de Joseni, mas na verdade se chama Josemir. Diário de um Detento, ele faz uma descrição do fato que ocorreu, onde a canção foi gravada, o clipe foi gravado dentro das instalações do Carandiru, e ele faz alguma versão sobre os fatos que acabaram ocorrendo. Então, como que foi escrito? O Diário de um Detento, ela foi composta a partir de uma complexa, né, parceria entre o Mano Brown e o Joseni. Na verdade, o nome de Mano Brown é Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, que é líder dos Racionais, né, onde ainda é composto também pelo Mano Brown, pelo Blue, pelo Ed e pelo Rock e o Kid J. Então esses são um componente do, dos Racionais, com a liderança do Mano Brown. O videoclipe foi gravado, Diário de um Detento, ele foi filmado, na verdade, né, no país das calças bege, que era uma conotação dada aos presidiários, né? O Carandiru, numa referência aos seus uniformes, enfim. Foi palco dessa tragédia que eu acabei de narrar para vocês, né? Conhecimento de todos, quando a invasão pela polícia militar, precisamente no pavilhão 9, acabou resultando na morte de 111 detentos. Então, o que acontece? A letra da música aborda essa rebelião do presídio, né, lá no Carandiru. O responsável foi o coronel Biratã, que partiu dele, a ordem para que os policiais pudessem adentrar para conter, repito, para conter a rebelião, e acabaram realizando uma verdadeira essa chacina que infelizmente ganhou os noticiários não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Curiosamente, o coronel Biratã, ele acabou sendo assassinado, né? E acabou não cumprindo a sua pena pelo fato, depois dele ter se tornado um político, né, pelo estado de São Paulo, passou a ter coro privilegiado e acabou não cumprindo a pena imposta pela justiça, uma vez que em 9 de setembro de 2006 ele acabou sendo assassinado em seu apartamento, tendo como uma das suspeitas a sua namorada, mas nada foi provado sobre ela e ela acabou sendo absolvida. Tranquilo? Os colegas vão dar prosseguimento. Um abraço a todos. A história por trás da música Um Diário de um Detento começa com a prisão injusta de Jocenir, o qual se deu pela falha no reconhecimento do real criminoso que o levou à prisão em lugar de seu irmão. Surge então o questionamento: foi um erro sem precedentes ou uma prática comum? Infelizmente, não é raro que uma ação policial incrimine um inocente por falha no reconhecimento. É ainda mais infeliz a constatação feita pelo portal de notícias G1, afirmando que 83% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico são negros. O estereótipo tem custado muito caro para uma população que é composta por 54% de negros.
Joseni passou por muitos apertos e sobreviveu à violência na casa de detenção. Entretanto, sua educação, cultura e habilidades com a escrita o salvou. Sendo capaz de ler e escrever, Joseni passou a redigir cartas e poemas, caindo assim na graça de outros detentos. Sua capacidade intelectual lhe permitiu sobreviver e não se entregar ao crime dentro da cadeia, provando mais uma vez que a boa educação é a única arma que deveria ser incentivada pelas autoridades do país. Este terrível episódio hoje faz parte da história do Brasil. Deveria ser lembrado como um modelo do que não se deve fazer. O que ocorreu, no entanto, foi uma tentativa de esconder os fatos. Só foram revelados os números reais de mortos um dia depois do ocorrido, para que não prejudicasse a reeleição do então governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. O Carandiru passou pelo processo de desativação e demolição entre 2002 a 2005, e somente em 2018 a Prefeitura de São Paulo iniciou o processo de tombamento do edifício e das estruturas remanescentes, a fim de preservar a história do local. Surge então outra reflexão. Se não houvesse a música, esse massacre ainda seria lembrado? Eu finalizo esse trabalho com a frase de Celso Freitas, um repórter da época que cobriu o crime. Ele diz o seguinte: para gerar segurança, a sociedade não precisa de policiais violentos, e sim de uma polícia eficiente que haja com rigor, mas dentro da lei. Olá, eu vou falar sobre alguns relatos que nos são colocados na música, né, o Diário de um Detento. A música ela começa descrevendo a tensão que é viver em um presídio, né? Um local que a hora não passa, que se perde a noção dos dias, um local de todo tipo de gente, expõe o descaso com a vida humana, onde os corpos dos detentos que morrem ficam apodrecendo na cela, ninguém dá a mínima. A música nos coloca que, apesar de a população carcerária ser em sua grande maioria negros, todos do lado de dentro do muro, todos que estão lá dentro, acabam com a cara branca, pálida, né? Devido à falta de sol que é causada pelo aquele confinamento. A música nos deixa claro que lá são todos iguais, todos comem a mesma comida azeda, que lá existe acerto de conta todos os dias e que os detentos buscam uma paz individual, né, mas sempre utilizando de algum meio de violência. E lá no finalzinho da música, mais ou menos por volta de 6 minutos, o compositor começa a descrever o que parece ser o massacre do Carandiru. Ele descreve uma briga entre dois detentos perigosos de facções rivais, né, citando que no pavilhão tinham detentos de todos os tipos, tinham traficantes, homicidas, estelionatários, e que em sua grande maioria os detentos eram réus primários, e segundo ele, todos deixaram se envolver no conflito, culminando em uma rebelião com reféns e queima de colchões. Daí, segundo o compositor, essa era a brecha que as autoridades queriam, dependendo agora somente do aval do governador para fazer uma invasão, né? E que esse aval teria sido dado pelo governador por telefone. Então a polícia, após esse aval, foi com tudo para cima dos detentos, com cachorro, gás lacrimogêneo, rajadas de metralhadoras, com o único intuito de exterminar. Ainda de acordo com a música, ganhariam medalhas os policiais que matassem mais detentos, demonstrando mais uma vez, né, o valor da vida humana, o descaso com o ser humano. Por fim, ele compara o massacre ao Holocausto do Hitler, né? Pois, segundo ele, teriam corpos espalhados pelos corredores do pavilhão, além de diversos que foram arremessados pelo vão do elevador. Então fica a pergunta: por que a música pode ser associada ao massacre do Carandiru? É justamente porque tudo que é trazido nessa música, ela vem de encontro com o que foi divulgado na mídia na época do massacre do Carandiru, né? Que, de acordo com dados divulgados pela mídia, o complexo do Carandiru, que antes havia sido considerado modelo, desde 1940 estava superlotado e com vários episódios de violência, e que o pavilhão 9 era composto, em sua maioria, por réus primários,
que, apesar de não conhecerem bem as regras estabelecidas pelos próprios presos, mas esses réus primários já pertenciam a alguma facção, e que teria sido justamente uma briga entre facções no início da rebelião que originou o massacre. E ainda de acordo com a mídia, 500 policiais ficaram dentro do presídio por 13 horas, e daqueles, 341 entraram no pavilhão 9, onde permaneceram lá em ação por 20 minutos, um tempo que é considerado pequeno, né? Caracterizando que não houve nenhuma tentativa de negociação, que o único intuito realmente era realizar um extermínio mesmo. O resultado foi 111 detentos mortos, e destes 111, a perícia apontou que somente 26 foram assassinados fora das celas e que os disparos que atingiram os demais foram realizados de fora para dentro dessas celas, alvejando os detentos na cabeça e no tórax, que mais uma vez caracteriza a condição de extermínio, né? E então nós vemos que o massacre que foi retratado na música Diário de um Detento é o reflexo da calamidade dos presídios, né? Que só se agrava cada vez mais devido ao descaso dos governantes com a população carcerária. Vou falar um pouco sobre a música Diário de um Detento do Racionais. Bom, o autor, ele demonstra claramente sua indignação com o sistema prisional brasileiro e ele retrata o que ele passa e como ele se sente diante dessa indignação, dessa situação. Ele passa por situações que não deveriam existir no sistema, mas infelizmente acontece tudo o que é repassado na música. Ele está exposto a situações que não deveriam ocorrer em um sistema prisional, mas infelizmente acontece. Um grande problema que acontece no nosso sistema prisional é a superlotação. Não só a superlotação, existem problemas com a saúde, com o medicamento, com a alimentação, mas o grande problema é a superlotação. E esse problema é citado no trecho da música que diz 9 pavilhões e 7 mil homens. Isso retrata a questão dessa superlotação. Bom, nos trechos da música também é citado crimes. O objetivo do sistema prisional é evitar que esse indivíduo ele continue cometendo crimes, mas dentro das prisões ocorre totalmente ao contrário. Ocorre aquilo que não era para acontecer. Esses detentos, como eles veem que o Estado não é tão atuante assim como deveria ser, esses detentos, eles entram nos presídios e em vez de mudar ou tentar ter uma vida diferente, o que acontece é totalmente oposto. Eles, por muitas vezes, cometem crime. Existem facções dentro dos presídios e um dos crimes que é cometido dentro dos presídios é citado também no trecho da música, que fala: traficantes, homicidas e estelionatários, uma maioria de moleques primários. Era a brecha que o sistema queria. Pois bem, esses são um dos poucos crimes que é cometido, ou pelo menos os mais comuns, que são cometidos dentro das prisões. Mas um que chama muita atenção é o crime de estupro, porque esses acusados, eles, quando não estão em celas separadas, eles por muitas vezes sofrem vários tipos de abuso
porque é um crime que dentro dos presídios não é bem visto, não é muito aceito, e esses detentos sofrem bastante lá dentro. Também é citado no trecho da música que fala, ele faz uma pergunta: o estrupador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés e sangra até morrer na Rua 10. A Rua 10 era um local no presídio em que os policiais eles não tinham tanto acesso, eles não circulavam tanto, e os presos eles iam para essa Rua 10 e faziam acerto de contas ou seu próprio tribunal lá e resolviam, cometiam crimes e até esse crime de tortura contra esses que cometem violência sexual. Bom, na Constituição Federal é citado no artigo 5º alguns incisos sobre os presos. Bom, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O que já foi citado, que é a questão da integridade física e moral não é respeitado, nem pelos próprios presos, nem pelo Estado com os presos. O Estado, ele não liga muito para os presos, não é focado em um sistema que ressocializa os presos, muito pelo contrário, e é por isso que muitas vezes eles saem pior do que entraram. Um outro inciso fala que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Bom, esse inciso ele é bem contraditório, porque é até questão também de superlotação, porque o que se vê é que não existe uma separação, por exemplo, da idade. Pessoas acima de 60 tem que estar numa cela tal, de 18 a 19 tem que estar em outra cela. Isso normalmente não tem, e é o que facilita com que esses réus que são primários, eles fiquem ao lado de outros criminosos que são considerados mais perigosos, e isso só facilita para que eles se tornem daquela forma também. Bom, essa música, ela em vários trechos dela, percebe-se que há uma grave violação dos direitos humanos, tanto em questão da violência, quanto também o descaso que o Estado tem. E nos direitos humanos é citado que as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, coisas que esses presos eles não têm. Eles não possuem nenhuma segurança pessoal. Lá dentro é bem perceptível que é cada um por si, tanto que ocorre homicídios entre os próprios presos. Outro artigo dos direitos humanos fala que ninguém será submetido à tortura, nem tratamento degradante, nem desumano, o que também não acontece dentro dos presídios, porque há um descaso do Estado com esses presos, e o que mais ocorre é um tratamento degradante e desumano, porque nenhuma pessoa deve ser submetida a um tratamento dessa forma, mesmo que seja um presidiário. E na música fala que comendo rango azedo com pneumonia. Eu não sei atualmente, mas por conta da superlotação deve acontecer também. Há um índice bem grande de tuberculose entre os presos, não só tuberculose,
mas outras doenças também, como é citado aqui, a pneumonia. E assim, por conta da superlotação, essas doenças elas são bem fáceis de ser transmissíveis, por conta que em uma cela existem muitas pessoas e as celas são todas próximas, né? E além disso, mesmo que eles peguem algum tipo de doença, eles não possuem um tratamento adequado para tratar ou até curar essas doenças.